convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: o que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos se lembraram do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É difícil a gente imaginar Jesus com um chicote na mão, né? A ideia, né? Mas o próprio Jesus explicou do que estava ali acontecendo. Então, como sempre, vamos agora, né, refletir e levar com a nossa reflexão, com mente, com oração, inteligência, né, esta palavra de Deus que é sempre lida, salvação, para dentro de nossas vidas, para que ela ilumine esta vida cada vez melhor, afastando trevas, né, de escuridões possíveis aí. Estamos no tempo da Quaresma, todos sabemos, é um tempo de conversão pessoal, né, e também hoje vimos comunitária. Não é só uma conversão da pessoa, mas a conversão das comunidades nossas. Então isso vale individualmente para cada um de nós, mas também da comunidade como um todo, de todos os seus membros presentes ou não, né? Com suas famílias. Então o leque que se alastra já vai ser um bom grupo de discípulos de Cristo, que se vivermos a Quaresma, estaremos acrescentando, né, um bem muito grande, né, a toda a humanidade, mesmo que a maioria dos seres humanos não percebam isso, né? Mas isso está em nossas mãos, né? Percorrer e caminhar por esse caminho da esmola, do jejum e da oração, né? Então, tudo também, esse processo, né, de conversão como comunidade, ele cobra de nós, né, um ir ao encontro uns dos outros, né? Ao ir ao encontro. A palavra é muito, muito rica espiritualmente falando, evangélico-promete. Deus vem realizar em Cristo o encontro final, definitivo, para todo e sempre com a humanidade, né? É o lugar, né? A pessoa dele é o lugar do encontro, né? E da comunhão, e da comunidade, e de toda a ação apostólica evangelizadora também. Por isso, né, ser discípulo de Cristo implica obrigatoriamente, né, a necessidade de sermos missionários,
sermos evangelizadores, né, a sairmos de nós mesmos, sermos parte desta igreja, né, em saída constante dos egoísmos, né, da imobilidade, dos nossos cuidados apenas pessoais ou temporais, mas, né, com essa missão, né, na nossa vida, né, e evangelizemos essa presença de Jesus Cristo e uma presença de luz. A primeira leitura tirada, né, essa aqui é um relato, na verdade, do Gênesis, né, essa parte do Êxodo, né, existem no livro Deuteronômio e do Levítico, né, aquela manifestação da lei de Moisés no Monte Sinai, dos 10 mandamentos, né, normalmente se usa, mas já aqui no Êxodo também, lá no deserto, né, Deus pronunciou essas palavras, que são os santos mandamentos da lei de Deus. Então também, né, o comentário inicial nos lembrava que a lei divina, né, ela é um dom de Deus para nós. É um imenso e necessário benefício que nós precisamos acolher com amor, né, para ser luz em nossas vidas, para nos orientar, né, para que nossa vida seja uma vida iluminada, né, e essas atitudes, né, do cumprimento da lei, né, elas fazem parte desse processo de conversão. É a ajuda divina, né, para nos ajudar. Eu queria fazer uns comentários, mais uma vez lembrando, então a gente faz uma homilia, mas mistura um pouco também de catequese, de ensino, né, assim, porque nem todos estudam Bíblia mais profundamente, né? Então, nós vemos aqui, eu sou o Senhor Deus, o único Deus, não façais ídolos. Tem essa passagem, muitas vezes usada indevidamente, né, para falar mal das imagens, né? As imagens que nós fazemos, né? Que Deus está proibindo qualquer idolatria. E Jesus não vem dizer que a idolatria, ela se estabelece no coração, no interior das pessoas. Na mente delas não são estátuas externas com as quais nós nos lembramos, né, e somos ajudados para ir a Jesus e por Jesus ao Pai. Irmãos e irmãs nossas, né, que foram fiéis a Deus, ao cumprimento dos mandamentos da santa lei de Deus, né? Então, aqui tem muitas coisas ainda da lei mosaica do Antigo Testamento. Então diz assim, não pronunciar o nome do Senhor em vão, isso está também, né, nos 10 mandamentos, né? Não terás outros deuses além de mim, né? Não nenhuma idolatria, né? Depois, o que mais? Às vezes as pessoas, né, a segunda leitura vai nos ajudar. Diz assim, os judeus pedem sinais milagrosos, né? Os gregos procuram a sabedoria dos homens. Sabedoria se entende aqui a filosofia, né, o conhecimento mais profundo que o ser humano naturalmente pode ter, né? Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos, sem ser uma crítica às pessoas, mas uma desatualização bíblica, certamente, né, agir como um judeu hoje, né? Cristo veio, né, e transformou os judeus e descrentes, e todas as pessoas, o ser humano, a integrar nessa nova realidade, da nova lei do amor, né, da justiça e da paz, né? Então, alguns irmãos nossos, né, a gente vê que pregam muito, né, com estas palavras do Antigo Testamento, sem acrescentarem a interpretação verdadeira espiritual que Jesus faz destas passagens, né, que não podem ser tomadas ao pé da letra, né? Nós vemos vários de novo, Jesus tomou um chicote, então agora um padre que vem, está fazendo coisa errada, vai pegar um chicote, vai pisar em cima dele, vai chamar a polícia, né? Então não é isso que está na Bíblia, né? Mas a indignação de Jesus com a utilização totalmente errada do templo, lugar de encontro com Deus, de oração, de comunhão, de perdão, de vida, de partilha, né?
E aí os comerciantes se estabeleceram lá, né? É o zelo de Cristo, de Deus, pela casa de Deus, é pela obra divina de salvação da humanidade, pela obra criadora e salvadora de Deus em relação a nós, seres humanos. Então, pregar, né? Ou buscar milagres, né? Não é que não se possa pedir a Deus milagres, né? Nós somos testemunhas de milagres cotidianos de Deus em nossas vidas, em nosso meio, em nossas famílias, sobretudo quando nos reunimos em comunidade em torno do Senhor, da sua palavra, da sua pessoa, do seu corpo precioso e sangue, né? Nós, na verdade, estamos vivenciando um monte de milagres divinos, ações divinas em sinais humanos e sensíveis, sacramentais, né? Em nosso meio. Mas não é direito correr atrás, é ter uma postura judaica ainda, sem ter passado para a conversão, né, de Jesus, a discipulado de Jesus. Então, não que isso não possa fazer parte, mas não existimos para isso, para correr atrás de que Deus faça milagres, né? Deus nos deu toda essa capacidade de organizar, né, as coisas, de colocar ordem, estabelecer limites. Tudo isso Ele nos deu. Não precisa Deus intervir para impedir as pessoas a passar os limites. Ele não o faz, né? Ele libera, por isso volta meia. Tem gente que se mata porque não respeita limites, seja de velocidade, seja de outras tantas coisas, não é? Então, a lei de Deus é um dom, né, de Deus aos seus filhos queridos, para que, andando nos seus mandamentos, nós tenhamos a vida eterna, como justamente, né, o canto responsável diz: Senhor, tens palavras de vida eterna, né? A palavra de Deus é vida plena para nós, salvação, né? Então, e luz, e tem tantos outros símbolos que são usados para se referirem a nós. Nós pregamos o Cristo ressuscitado, morto e ressuscitado, né? Então, o poder de Deus. Então, é diferente. É claro que sempre haverá, talvez, um grande número de pessoas que não gostam de ouvir esta pregação, esta palavra de Deus, né? E, sobretudo, aqueles que não vivem de acordo com a verdade, com a coisa, eles não se sentem bem. Em vez de olharem para si e se corrigirem, entrarem no caminho da verdade, eles fogem cada vez mais da verdade, a ignoram e acabam negando até a sua existência, né? E ficam por conta da sua subjetiva verdade pessoal ou individual, né? Como nós sabemos, né? Então, são vários os ensinamentos que Deus nos dá sobre a lei, né, de Deus. É perfeita, é conforto para a nossa vida. Conforto. A gente tem que se esforçar para que a lei de Deus, 10 mandamentos, né, eles se transformam, né, pelo amor que temos a Deus, né, como resposta ao amor de Deus. Alguém fez aqui não sei se foi um comentário que disse, né, Deus é a palavra e o homem é a resposta. Não sei se aqui alguns falam alemão, né, mas eu olhando as minhas agendas dos últimos 10 anos, que ainda guardei para começar a jogar fora, né? Sempre no começo escrevo alguma frase. E numa delas encontrei esta frase: Gott ist das Wort. Deus é a palavra. Der Mensch ist das Antwort. Der Mensch ist die Antwort. É a resposta, né? E realmente é isso. É uma frase que alguém um dia lá escreveu, né? E que me acompanha assim, para as reflexões, e na verdade é isso. A fé não é uma simples resposta de Deus, a Deus, né? Quer dizer, a fé é a resposta do homem a Deus. Não. Antes de ser uma resposta do homem a Deus, que também é um dom que Deus nos dá para poder dar essa resposta, né? Então, é assim, se não tivéssemos esse dom, não poderíamos nem nos referir a Jesus como meu Senhor e meu Deus. Não poderíamos dizer isso, né? Então vamos continuar essa caminhada quaresmal, tendo presente a nossa conversão pessoal sempre mais profunda, e também pensar em toda a comunidade, ter a comunidade sempre presente, incluindo nessa comunidade
né, todos nós, as equipes desse curso e os jovens que vão participar desse próximo curso de Emaús, né? Então, nessa caminhada, né, de conversão sempre mais profunda, pessoal e comunitária, certamente estaremos nos preparando bem para celebrar, né, com grande exultação e alegria, né, a Páscoa de Jesus ressuscitado. De pé, vamos renovar agora a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho,